Unidade 3. Vida e Ambiente. Aula 11.1. Conteúdo: circulação. Habilidade: conhecer a função do sistema circulatório humano, conhecendo o trajeto da circulação sanguínea e exemplificar doenças relacionadas a esse sistema. Olá pessoal, muito boa tarde aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aí lembrando aí que nós tivemos o final de semana e hoje nós temos quase finalizando a nossa terceira unidade, né? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E agora nós vamos fazer uma pequena revisão daquela aula anterior que nós vimos. Vamos ao nosso momento da revisão de hoje. Numa das nossas aulas anteriores, nós falamos sobre o sistema digestório. Na verdade, quem falou foi a professora Márcia, né? Onde ela falou que a digestão nada mais é do que você transformar os alimentos em substâncias que sejam assimiláveis pelo nosso organismo, né? E onde é que isso se faz, professor? Isso se faz justamente no nosso aparelho digestório, ou então, em muitos livros, vocês podem ver como aparelho digestivo. Mas de que maneira isso acontece, hein, professor? Na verdade, isso acontece através de dois processos que nós chamamos de digestão mecânica e digestão química, né? Professor, qual é a diferença entre uma e outra aí? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você coloca o alimento na boca, você começa o processo digestório que nós chamamos de mastigação. Então, a mastigação é um processo mecânico. O que diferencia o processo mecânico do processo químico? Entende uma coisa. O processo mecânico, na verdade, é a trituração, é o quebrar as moléculas, quebrar o alimento, tá legal? A partir do momento em que esse alimento ele vai sofrendo ações das enzimas, né, então aí já parte para ser química, né? Então, quando você começa a mastigar, você ali está quebrando o alimento, né, separando, né, as substâncias, aí você engole. Quando chega aqui nessa região do estômago, aí começa o trato, a ação direta das enzimas. Se bem que as enzimas elas já atuam na boca, né, já começa ali com a pitialina, que é justamente na boca. Então ali já acontece o processo tanto da digestão mecânica quanto da química. Mas para nós entendermos, a mecânica é o processo de trituração dos alimentos, digestão mecânica, tá bom? E a química é aquela quando há diretamente a ação das enzimas, né, através ali dos sucos digestivos. Tudo bem? Deu para entender? Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, agora eu quero que vocês prestem atenção, nós vamos para o nosso desafio do dia da aula de hoje, tá? E aí eu quero que tu preste bastante atenção no assunto que nós vamos colocar para vocês. Vamos ver o nosso desafio do dia de hoje? Os sentimentos do coração. Coração bate forte que até parece sofrer. Talvez seja apenas uma imensa vontade de te ver. Coração, em tua presença, se alegra. Longe, deságua como se fossem lágrimas por tua ausência. Mas, às vezes, parece que é feito de pedra. Será se já sofreu ou foi um grande amor que se perdeu? Olha lá, lindo poema, né? Esse poema arrebenta, hein? E o autor, então, é poesia pura, sentimento puro. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Quando nós escrevemos isso, geralmente nós fazemos uma analogia ao coração, né? Então, numa linguagem poética, o coração ele é sempre usado como forma de sentir as dores do sofrimento ou as alegrias expressas, não é verdade? Então, você saberia me dizer por que isso acontece? E é isso que eu quero que você volte lá no final do nosso desafio do dia. Tá bacana? Beleza, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, então. Muito bem, olha, a nossa aula de hoje está muito bacana, nós vamos falar de amor. Olha que bacana, nós vamos falar de sentimentos, olha que legal, nós vamos falar do que nós sentimos, nós vamos falar daquele músculo que na verdade que faz a gente sofrer, né? Aquele músculo que faz a gente
sentir as dores de um coração, de um amor perdido. Vamos falar de quê? Vamos falar de sistema circulatório hoje, hein, pessoal? Então vamos lá, se liga aí, vamos lá. Aí, ó, sistema circulatório. Primeira coisa que nós vamos falar para vocês é sobre a composição, tá bom? Como é composto o sistema circulatório, hein, professor? Amigão, deixa eu te falar uma coisa, hein? O sistema circulatório, eu vou escrever de vermelho e preto porque eu sou Mengão. Então é vermelho e preto, tá legal? Então entende uma coisa. O sistema circulatório, ele é composto por vasos sanguíneos e pelo coração, tá? Então, entende isso aí. Todas as vezes que nós falarmos de sistema circulatório, nós estamos falando, e em sua composição, é feita por vasos sanguíneos, e aí é uma variedade muito grande. Olha que imagem bonita que você está vendo, não é? Aí é dessa maneira, na verdade, fora aí nós só temos o quê? As veias e artérias, só para você ter uma ideia, tá legal? Então, tudo que você está vendo aí em vermelho, ó, é justamente as veias, e o que você está vendo em azul aí são as artérias. E aí eu quero que você imagine que além disso tem uma vascularização muito maior do que você está vendo. Isso é o sistema circulatório que você está observando. Então, o que faz parte do sistema circulatório é justamente as veias e as artérias, além de outros pequenos vasos. E aí a gente chama isso tudo de vasos sanguíneos. E o coração, tá bom? E o coração. Outra coisa, professor, é verdade que a nossa circulação, quando nós estivermos falando de circulação humana, nós estamos dizendo que a circulação ela é do tipo fechada? O que tem isso? O que quer dizer, professor, uma circulação fechada? Amigão, uma circulação fechada é aquela aonde o sangue, né, ele percorre somente por dentro dos vasos, tá? Então, quando nós falamos que uma circulação ela é dita fechada, é um tipo de circulação aonde o sangue ele percorre somente por dentro dos vasos. Tá legal? Deu para entender isso aí? A circulação dita fechada, só para nós concluirmos essa primeira parte, é aquela onde o sangue ele circula somente por dentro dos vasos, tá? Então, nesse caso, chamamos de circulação fechada. No caso, nós somos os maiores representantes, né, o homem. Beleza? Beleza, professor. Eu já ouvi falar que no sistema circulatório nós falamos de veias, falamos de artéria, falamos de outros tipos de vasos. Vamos conhecer cada um deles, professor? Vamos falar um pouco de veias para que vocês saibam o que são veias, tá? Então, vamos lá. As veias, elas são válvulas. Olha lá, as veias na verdade são vasos, tá? Só para você entender, deixa eu grifar um pouquinho aqui. As veias, pessoal, deixa eu marcar aqui para vocês. Nós estamos falando, né, elas são vasos, tá legal? São vasos, que dentro desses vasos, elas possuem as chamadas válvulas. Qual é a função dessas válvulas, hein, professor? Tu vai já entender, tá, pessoal? Essas válvulas, elas têm uma função de que elas possam ajudar no momento em que o sangue ele possa retornar por dentro desses vasos. Então, às vezes, possuem válvulas que ajudam no retorno do sangue, tá? Você vai ver, na verdade, a diferença entre elas e as artérias. Nós colocamos aqui um problema, vamos dizer assim, não é uma doença, mas é um problema que acomete muito as pessoas, que é chamadas varizes, né? Muita gente tem varizes. O que são as varizes, hein, professor? Você a maioria das pessoas tem varizes, sofrem desse problema. O que é? Aqui, ó, você está vendo? Aqui é o mais claro para a gente identificar. São aqueles pequenos vasos que estouram, né? E aí a pele da pessoa fica com esse aspecto. Isso é muito comum, por exemplo, na região dos pés, na região da coxa, né? De um modo geral. Principalmente, isso se destaca muito as pessoas que têm uma pele bem mais clara, né? Esse sistema de varizes. Então, o que eu estava dizendo aqui, ó? Você está percebendo que o que você está vendo em amarelo aqui, tá? É o processo da circulação sanguínea. Então, nesse processo da circulação sanguínea aqui, ó, deixa eu pegar desse lado aqui. Isso daqui é uma circulação perfeita, onde não tem problema nenhum. Aqui a gente chama de veias saudáveis. E aqui você tem a perna da pessoa. O que acontece nesse processo? Você percebe que o fluxo sanguíneo, o sangue ele circula normalmente aqui por dentro, ó.
Normalmente, ele circula. Então, ele circula perfeitamente. Por quê? Porque essas válvulas, elas estão funcionando perfeitamente. A partir do momento em que essa válvula ela não fecha direito, o que acontece? Né? Então, a parede dessas veias aqui, ó, elas são rígidas, vamos dizer assim. Então, de maneira que o sangue ele circula normalmente. Por quê? Porque essas válvulas elas fecham perfeitamente. As veias que a gente chama de veias varicosas, né, que são aquelas pernas que possuem varizes, né, e fica mais ou menos com esse aspecto aqui, está vendo? Né? O que acontece aqui? Acontece o seguinte, essas paredes das veias, elas ficam enfraquecidas. Então, essas válvulas, elas não fecham de maneiras apropriadas. E aí o sangue ele não circula normalmente. Olha que interessante, não circula. Quando ele não circula, acontece um processo inflamatório na parede desses vasos. E aí é o que ocasiona o que nós chamamos de varizes. Né? Então, varizes, na verdade, são pequenas inflamações nas paredes dos vasos. E aí dá aquele aspecto, né, daqueles vasos sanguíneos, tá bom? Então, isso nós colocamos aqui o exemplo de veias saudáveis e veias com varizes, tá legal? Aqui nós colocamos, por exemplo, uma pessoa, só para vocês terem uma ideia, né, de pessoas com varize. O sangue, você sabe que todo o processo de circulação, o sangue sai do coração e aí ele passa por todo o corpo, né? Então o sangue ele é levado do coração para todo o corpo, lá para as pernas. Então as veias das pernas, elas levam o sangue dos membros inferiores de volta para o coração. Então o que acontece? Quando as válvulas elas não funcionam, o que acontece quando elas não funcionam? É como se o sangue ele ficasse empoçado, vamos dizer assim, como ele ficasse aglomerado. Por quê, professor? Porque as válvulas das veias não funcionam perfeitamente. Se não funciona perfeitamente, esse sangue é como se ele ficasse um pouco acumulado, causando o processo inflamatório e, consequentemente, tem-se as varizes. Tá legal? Beleza? Deu para entender aí sobre as veias? Deu, professor? Professor, e sobre o coração? O que o senhor tem para falar? Moçada, presta atenção. Esse cara aí que faz a gente sofrer, o coração. O coração, meu amigo, meu Deus do céu, falar de coração é falar de sofrimento. Vou até escrever aqui, sofrimento. Por que isso? Porque quando você está apaixonado, sabe quem sofre? Esse daí. Sabe por quê? Embora o cérebro diz, meu amigo não sofra, mas o coração sente. É ou não é, meu diretor? Ele está balançando a cabeça que é. O que acontece? Qual é a composição do coração, hein, professor? Amigão, o nosso coração, ele tem 4 cavidades, e aí eu quero que tu preste, tá? 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos, tá? O que quer dizer 2 átrios e 2 ventrículos, professor? Aqui, ó. Átrio, ventrículo, ventrículo. Tá bom? Então, 4 cavidades. Por quê? O que acontece aqui? Aqui, na verdade, né, sai sangue aqui para o pulmão e chega sangue no coração. Aqui sai sangue e aqui chega sangue. Mas nós vamos ver cada uma dessas artérias que vai falar para vocês um pouco mais na frente. O que tu tem que saber? Nós possuímos 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Ele tem um sistema que se chama de sístole e diástole. O que é a sístole e o que é a diástole, hein, professor? São os movimentos do coração, as batidas do coração, não é? Por exemplo, o coração ele tem o bombear e o relaxar, não é verdade? Então, quando ele se contrai, a contração é chamado de sístole. Quando ele relaxa, é chamado de diástole. O que é essa contração e esse relaxamento? É o movimento de sístole e diástole, tá bom? De onde para onde, professor? Significa assim, ó. É quando o sangue ele vai de uma cavidade para outra, tá legal? Então, quando ele bombeia, sístole, é como se ele estivesse bombeando, sístole, pressão, tá? Quando ele relaxa, é a diástole, tá bom? São os 2 movimentos que acontece justamente nessas 4 cavidades, dos átrios e dos
ventrículos, tá bom? Vamos dar uma olhada num pequeno vídeo que fala sobre essa anatomia do coração? Vamos lá. Olá, alunos! Nós vamos aprender um pouco mais agora sobre a anatomia do coração. Temos aqui um coração bovino. Por que um coração bovino? Porque o boi é mamífero, assim como nós somos, e nós temos características muito semelhantes. Então vamos lá, vamos primeiro aprender sobre as camadas do coração. O coração possui 3 camadas. A primeira camada é de revestimento. Aqui nós podemos observar que nós temos uma película que está revestindo o coração. Olha como ela está bem brilhante. Podemos observar aqui mais claramente que nós temos a camada chamada de pericárdio, ok? Revestimento externo do coração. Se eu tenho um revestimento externo, eu tenho um revestimento interno. Observa que aqui dentro do coração nós também temos uma camada, olha como está brilhante, é o endocárdio. Conseguimos observar aqui o endocárdio de uma maneira mais detalhada. Nós temos aqui a camada interna do coração. Se nós temos uma camada externa, uma camada interna, nós temos a camada do meio do coração, é o miocárdio. O miocárdio, ele é essencialmente muscular. Ele é um tecido totalmente muscular porque ele precisa de força, ele precisa de movimento. Aqui nós temos o miocárdio do lado esquerdo do coração e aqui nós temos o miocárdio do lado direito do coração. Observa a diferença do lado direito para o lado esquerdo. O lado esquerdo ele precisa ser mais forte porque ele vai bombear o sangue para todo o corpo. Muito bem. Agora, nós também podemos observar aqui no nosso coração que nós temos alguns vasos sanguíneos. Observa que nós temos vasos que circundam o coração. São chamadas de artérias coronárias. Por que coronárias? Porque parece uma coroa circundando o coração. É por essas artérias que o coração vai receber sangue, oxigênio, os nutrientes. Observa como tenho aqui, sangue circundando o coração. Vamos observar também aqui, nós temos mais artérias coronárias. Observa o sangue circundando. Olha que lindo, que lindo. Então, vimos as artérias coronárias. O nosso coração, ele é formado por 4 cavidades. O coração de todos os mamíferos possui 4 cavidades. 2 átrios aqui em cima e 2 ventrículos. Os átrios são camadas bem pequenas, por isso quase não conseguimos observá-las. Já os ventrículos é toda essa região aqui, logo abaixo. Entre os átrios e os ventrículos, nós temos válvulas, que são como portas que se abrem e fecham. Observe que nós temos aqui as válvulas. Essas portas, elas precisam ser muito fortes para não deixar o sangue passar. Então, nós temos aqui as válvulas. Abrem, fecham. Abrem e fecham. Elas são responsáveis por aquele barulho que a gente ouve do coração. Ele faz tum, 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 ok? Então, nós podemos observar que as válvulas são muito fortes. Observe que eu vou puxar um pouco aqui, e elas não se rasgam. São muito resistentes. Então, nós observamos algumas características do nosso coração. Vimos que ele é formado pelas camadas do pericárdio, endocárdio e miocárdio. Nós vimos também que o coração ele possui artérias que os circundam. São as artérias coronárias. Por fim, nós conhecemos as válvulas, que são estruturas que vão separar átrios e ventrículos. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Nós vamos continuar com a nossa aula. Muito bem, então o que vocês viram aí, na verdade, a composição, né? Como é que o coração ele é composto, né? E aí, lembra que a Sara falou, a professora de biologia aí que foi do vídeo? No primeiro momento, é uma camada de revestimento, né, de uma pele bem fina que a gente chama de pericárdio, tá? Mas se alguém perguntar a você, professor, qual é o principal músculo do coração, hein? Não tem erro, tá, filho? Basta você falar miocárdio.
tá? O miocárdio é o principal músculo do coração. Lembra que eu falei para vocês dele um pouco, não foi? Que eu falei que esse músculo, na verdade, ele tem as contrações involuntárias, você não comanda, né? Você não diz assim, ah, coração, para coração, que eu já estou sofrendo demais. Você não tem esse comando, não é verdade? Ou seja, o coração ele vai batendo, não é verdade? Tem um dos maiores compositores da nossa música brasileira que ele fala assim, coração não bate, só apanha. Olha lá, meu Deus, me dê um sentimento apenas, porque meu coração não bate, só apanha. Alguma coisa que a gente possa sentir. E é isso, amigão, daqui a pouco eu volto com um tom mais poético, mas vamos ver o que é pequena e grande circulação. Vou mostrar um vídeo para vocês entenderem o que é pequena circulação, hein, professor? É o que tu vai entender agora, vamos lá. Which then reaches to the different organs of the body. The blood then becomes deoxygenated, and the blood capillaries gets mixed, and form thicker blood vessels called the veins. The veins carry deoxygenated blood to the heart. The blood vessels that carry deoxygenated blood to heart are known as the vena cava. The deoxygenated blood from different parts of body enters the upper right chamber of the heart, which is called the right atrium. The right atrium gets contracted, allowing the blood to flow into the right ventricle, which contracts with the expansion of the right atrium through the one-way valve. The right ventricle then contracts, pushing the blood into the pulmonary artery. The pulmonary artery carries the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. The lungs oxygenate the blood by exchanging of gases and flows back into the heart through the pulmonary vein. Muito bem. O que vocês viram aí? Na verdade, nós vimos um pequeno vídeo de onde o sangue vem, como ele chega até o coração e para onde ele vai. Nesse primeiro momento, nós chamamos de pequena circulação. Tá legal? Mas aí tu diz assim, professor, eu não entendi nada, todo em inglês. Não te preocupa, que eu vou falar passo a passo para você de que maneira isso acontece, tá bom? Onde o sangue chega, né? Por quais vasos eles chegam até o coração, né? Aonde ele chega no coração e para onde ele vai. Por que é chamado de pequena circulação? Tá legal? É o que nós vamos ver agora com vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada novamente. Aí está. O sangue, ele chega pelos capilares, né? Então, os capilares recebem, olha lá, essa grande quantidade e o sangue vai migrando, né, pelas veias, né, e chega até a região do coração. Então, o que você está vendo aí, ó, pelas veias, hein? Você está vendo em azul. Então, ele chega no coração através de uma veia chamada de veia cava. Né? Então, ele chega no coração, o sangue chega no coração através dessa veia cava. Então, quando ele chega no coração, esse sangue ele passa para um coração, para dentro de uma daquelas cavidades que nós falamos. Lembra que é dividido em 2 átrios e ventrículos? Aí está. O sangue chegou, olha lá, chegou aonde? No átrio, né? Olha lá, chega no átrio, beleza? Então, no átrio, chegou no átrio direito do coração. Aí o sangue ele passa por uma válvula, tá? Que é chamado de bicúspide e vai até o ventrículo, no ventrículo direito. Então, chega no ventrículo, no átrio direito, passa para o ventrículo direito. Ali ele se acumula, tá? E aí ele vai sendo bombeado, tá legal? Ele está tendo aquele movimento de sístole. E aí ele vai novamente agora para a artéria pulmonar. Quando ele sai, ele vai direto para a artéria pulmonar. Olha que interessante. Da artéria pulmonar, esse sangue todo ele é levado justamente para os pulmões, tá? Para os pulmões. Então, quando chega nos pulmões, tá? Esse sangue, aí eu quero que você entenda. O que é pequena circulação, professor? O que é pequena circulação, hein, professor? Muito claro, tá, pessoal? Pequena circulação é quando o sangue sai do coração aos pulmões e de volta ao coração. Então, por isso que é chamado de pequena circulação, porque o sangue está no coração, vai até a região dos pulmões e depois retorna. Olha que interessante. Por isso que é chamado de pequena circulação, tá? Então, todas as vezes que perguntarem para você, professor, por que é pequena circulação? Porque o sangue ele sai do coração,
vai até os pulmões, onde acontece a troca gasosa, e aí volta novamente para o coração. Tá beleza? Então isso nós chamamos de pequena circulação. O que nós vamos ver agora é um outro vídeo chamado de grande circulação. Vamos lá. No vídeo da grande circulação, o que vocês estão vendo aí agora dessa vez? Lembra que o sangue, ele chega através das veias pulmonares, né? Ali, quando ele chega lá do pulmão, né, ele vai até o coração novamente. Ele chega agora no átrio esquerdo, e aí esse sangue é mandado para o ventrículo esquerdo, tá bom? Ventrículo esquerdo. A partir daí, esse sangue, todo ele é distribuído ao corpo. Olha que interessante, tá? É distribuído todo ao corpo. E aí ele vai por uma das principais artérias do coração, que é chamada de aorta, tá? Aí sim, quando esse sangue ele sai do coração, ele é levado justamente pelas artérias para ser distribuído para todo o corpo, até chegar nos capilares. Tá? Então, o que acontece? Nesse processo é que se chama grande circulação. Então, o sangue sai mandado de volta para o coração. Quando sai do coração, ele sai pela artéria aorta e é levado para todo o corpo, né, distribuído para todo o corpo. O que é interessante? Por que é chamado de grande circulação, professor? Porque você percebe que o sangue ele faz a circulação em todo o corpo. Por isso que esse processo é chamado de grande circulação. Tá bom? Vamos ver, professor, se eu poderia explicar então para a gente o que é sangue venoso e sangue arterial, tá? Aí está. O que é sangue venoso e arterial, hein, professor? Presta bastante atenção. Lembra do que eu falei? Geralmente se diz o seguinte, que o sangue venoso, as pessoas dizem, né? Dizem, mas isso é até um macete para estudo, que o sangue que passa, que circula pelo lado esquerdo do coração, geralmente fala que esse sangue é dito arterial, tá? E o sangue que circula pelo lado direito do coração, dizem que esse sangue é um sangue chamado de sangue venoso. Por que isso acontece, hein, professor? Geralmente acontece da seguinte maneira, lembra do processo de pequena e grande circulação? É como se o sangue arterial fosse aquele sangue que é levado, distribuído do coração para todo o corpo, tá? Então, nós chamamos isso de grande circulação, quando ele é distribuído para todo o corpo. E quem leva esse sangue é a principal artéria, uma das principais artérias do coração, que é a chamada aorta. Olha que interessante, tá? E aí, quando esse sangue retorna ao coração, é como se ele retornasse pelo lado direito do corpo. E aí ele já retorna pelas veias, tá? Ele já retorna pelas veias. E aí ele chega no coração por uma veia chamada de veia cava. Olha aqui, ó. Ele chega ao coração por essa veia chamada de veia cava, tá? Então, geralmente, para nós identificarmos a diferença entre um e outro, é que geralmente o sangue que sai do coração ele é conduzido pelas artérias, que são os vasos mais calibrosos, né, do que as veias. E quando o sangue chega ao coração, ele é conduzido justamente pelas veias, tá? O que você está vendo aí, na verdade, são imagens, né, com vários nomes de várias nome de veias, né, para que você possa entender como é que é o funcionamento disso daí. Mas não precisa aprender tudo isso, tá bom? Então, só para nós entendermos a diferença entre um sangue venoso e um sangue arterial, tá? Então, o sangue venoso é aquele sangue que é conduzido, e o sangue venoso, ele chega um sangue muito rico em gás carbônico. Olha que interessante. Por quê? Porque ele está retornando ao coração, tá? O sangue arterial é aquele sangue que é rico em gás oxigênio. Por quê, professor? Porque esse gás oxigênio é aquele sangue que vai ser distribuído para todo o organismo, tá? Ou seja, é aquele sangue em que já fez a troca lá dentro dos pulmões, né? Então, quando houve a troca dentro dos pulmões, esse sangue ele é distribuído para todo o corpo. E essa troca, na verdade, de gases que acontece lá nos pulmões é chamado de hematose,
tá bom? Que é justamente a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio. E lembra, esse gás oxigênio é aquele gás que vai ser distribuído por todo o nosso corpo. Quando ele é distribuído, esse sangue ele retorna já ao coração um sangue rico em gás carbônico. Por isso que é mandado para o pulmão para fazer o processo de hematose. Tá bom? Professor, vamos ver então, já que você está falando de coração, vamos entender um pouco sobre algumas doenças que a gente chama de doenças cardiovasculares, só para a gente saber um pouco. Vamos lá. Aí está, pessoal, uma das doenças que acomete o coração é a chamada aterosclerose. O que é aterosclerose, hein, professor? O nome já está dizendo, significa dizer como nós estivéssemos falando de artérias, tá? Então, nada mais é do que o endurecimento das artérias em função de quê? Do lipídio. O que é lipídio, hein, professor? Lipídio é gordura, tá, pessoal? Professor, eu entendi. Então, o que significa, professor? Significa dizer o seguinte, meu amigo, o endurecimento das artérias é como se essa parede da artéria aqui, ó, parede arterial, ela ficasse endurecida. Não é, lembra, as paredes, tanto das veias quanto das artérias, elas são maleáveis, elas não são duras, tá bom? Mas quando há uma grande quantidade de gordura que vai se acumulando aqui, ó, aqui é como se o sangue ele estivesse circulando perfeitamente, ó, perfeitamente, né? Aqui você está vendo as hemácias sendo levadas, mas quando a pessoa sofre de aterosclerose, aqui se acumula uma grande quantidade de gordura, tá? Devido o quê? Devido essa parede arterial, ela se torna mais dura devido o quê? A grande quantidade de gordura. E aí, o que acontece? Tem um momento em que a gordura ela chega a entupir o vaso sanguíneo, tá? Entupir o vaso sanguíneo. E aí complica. E essa doença é chamada de aterosclerose, tá bom? Uma outra que é muito comum mesmo, é a chamada hipertensão. O que é a hipertensão, hein, professor? A hipertensão, moçada, nada mais é do que o aumento da pressão sanguínea dentro dos vasos, tá? Então, é isso. Ou seja, você sabe que a pressão sanguínea, ela tem que ter um funcionamento normal, tá? Mas a partir do momento em que essa pressão, ela aumenta dentro dos vasos sanguíneos, nós chamamos de hipertensão, tá? Então, a pressão sanguínea, ela é ali normal dentro dos vasos. A partir do momento em que o coração ele começa a acelerar, ele pode ter a consequência com a hipertensão, que é o aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos. Professor, eu já ouvi falar de uma doença que se chama AVC. O que é o AVC, hein, professor? É o acidente vascular cerebral. O que é isso? Isso nada mais é do que o rompimento do vaso sanguíneo no cérebro, vamos dizer assim, no encéfalo, mas, entre outras palavras, no cérebro. Então, tem uma determinada região ali do cérebro, né, o vaso, ele pode ser rompido. Quando ele é rompido, o sangue é extravasado para fora dos vasos. Aí, o que acontece? Acontece o que nós chamamos de AVC, ou o chamado acidente vascular cerebral. Tá bom? Nós vamos ver um pequeno vídeo falando sobre uma doença muito comum, que é o chamado infarto. Vamos dar uma olhada? Com certeza você já ouviu falar em ataque cardíaco ou infarto, não é? Mas você sabia que esta doença é uma das que mais mata pessoas no Brasil e no mundo? Infarto é a morte do músculo cardíaco decorrente da obstrução de uma artéria coronária, que é a artéria que nutre o músculo cardíaco. Isso leva à morte do músculo cardíaco. Durante toda a nossa vida, nosso organismo acumula gordura e colesterol dentro das paredes de nossas artérias. De acordo com os hábitos de vida e condições de saúde de cada um, essas substâncias se juntam com maior intensidade. Esse acúmulo pode crescer até bloquear a passagem de sangue ou, mais frequentemente, sofrer uma lesão, estimulando o desenvolvimento de um coágulo. Com o fluxo sanguíneo bloqueado, o coração fica sem oxigênio e suas células começam a morrer. Os principais sintomas do infarto
e o principal, mais clássico e descrito, é a dor no peito. A dor do infarto, geralmente, ela dura mais de 30 minutos. Tá? Então, é uma dor duradoura, chega a durar até horas. Enquanto estiver músculo cardíaco sofrendo, essa dor vai persistir. De forma geral, ela pode ter radiação para o braço esquerdo, para os dois braços, para a mandíbula, para a região do estômago e para as costas. Além da dor, o paciente pode apresentar suor frio, falta de ar e até desmaio. Ao notar sinais como esses, o socorro deve ser imediato. Na vigência de um infarto, quanto antes o socorro médico for estabelecido, menor vai ser o dano causado no coração. E menores vão ser as sequelas e menor vai ser o risco de morte. Então, o ideal é que vá para o hospital o mais rápido possível. As pessoas não devem se automedicar, as pessoas não devem tomar um banho, vou dar uma dormidinha para ver se passa. Devem procurar o hospital o mais rápido possível. Com base nos sintomas, histórico de doenças pessoais e familiares e resultados de exames solicitados, é possível confirmar o problema. Só então começa o tratamento, que pode ser feito com medicamentos ou uma técnica chamada angioplastia. Então, através da angioplastia é feito um cateterismo. No cateterismo se detecta onde está o entupimento e é realizada a angioplastia dessa artéria entupida. O que é a angioplastia? É a remoção do trombo e a colocação de um estente no local da lesão da artéria coronária. Se você apresentar sintomas de um ataque cardíaco, procure ajuda médica imediatamente. Ligue para o SAMU no telefone 192 e não tente ir ao hospital dirigindo. Olha que legal, muito bacana, né, esse vídeo falando sobre o infarto. Vamos dar uma olhada agora um pouco sobre essa composição do coração, rapidinho, vamos lá. Muito bem, pessoal. Só para nós entendermos um pouco sobre a anatomia do coração. Aí está a anatomia, né? Na verdade, o coração ele fica localizado bem um pouco para o lado esquerdo. Não tem um osso que a gente chama esse osso principal que é chamado externo, tá? Então, se você colocar, ele é quase que um pouco abaixo, no meio desse osso, né? Só que atrás, né? E ele é formado por um músculo que é chamado de miocárdio, tá bom? Então, é isso que eu quero que você entenda. Tá? Então ele é o miocárdio, tá? É o músculo do coração. É esse músculo aqui que ele para quando você tem um infarto, tá? E ele possui justamente aquelas 4 cavidades, tá? O que? 2 átrios e 2 ventrículos. Tá bom, pessoal? A sua aula continua no próximo vídeo.